TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Bem-vindos, cinéfilos de plantão, a mais um Cine Show. E hoje nós vamos assistir o curta-metragem O Quarto de Selene, um filme genuinamente potiguar que narra a história de Selene, uma garota que sempre atraiu todos os olhares até que sua obsessão pela lua a leva a uma rivalidade perigosa. E esse foi só um spoiler do que você vai conferir já já. Mas antes, vamos conversar com a equipe do filme e entender um pouco dos bastidores dessa produção através dos diretores Lely Queiroz e Locke, e também pelo olhar dos diretores de fotografia Laura Costa e Josué Basílio. Pessoal, sejam bem-vindos ao Cine Show. Lely, conta pra gente como foi que surgiu a ideia do roteiro do curta. E tudo começou numa aula de roteiro que eu estava tendo na minha antiga faculdade, em que o professor passou umas músicas, uns instrumentais na aula, e a gente tinha que imaginar cenas ou situações. E eu estava escutando um som bem místico, e eu comecei a imaginar uma senhora de idade, na frente de um rio, começando a cantar para a lua e roubar a juventude da lua. E tudo começou desse ponto. Até que a gente se reuniu e a gente, alguém tem ideias pra gente produzir um curta? E eu trouxe essa ideia, só que eu trouxe ela um pouco adaptada. Eu trouxe imaginando uma garota jovem, com inveja da lua e querendo roubar a beleza da lua. E a partir dessa ideia o pessoal gostou muito. E Locke e Igor, que são os roteiristas, escreveram um roteiro de Quarto de Selene e ficou do jeito que ficou e ficou maravilhoso, foi muito bom. Locke, no filme vemos uma personagem de uma menina aparentemente comum e doce, e que no final do filme surpreende. Como o roteiro se desenvolveu? A ideia para o Quarto de Selene, inicialmente, a professora Angela Pavão, que ela dava aula de TV, ela propôs pra gente, com uma avaliação, de a gente criar esse curta. Ela deu a ideia de ser um fotofilme e fez que a gente montasse coletivos, e a gente conseguiu montar a Balacobaco, né, que é a nossa produtora, e deu super certo. E daí, o que a gente pensou foi o quê? O que é que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai... De onde a gente vai tirar essa ideia? Então, cada um teve pelo menos umas semanas, assim, pra conseguir pensar e juntar ideias que cada um tinha. E a gente se reuniu pra discutir sobre isso, fazer um brainstorming, basicamente. E aí, a gente escolheu essa ideia, que era da menina e a lua, que foi totalmente da cabeça de Lely, que é a outra diretora. Ela teve essa ideia numa das nossas outras aulas, que foi de rádio, que surgiu assim na cabeça dela, e ela escreveu um pouco e comentou com a gente, e a gente falou, ok, todo mundo concordou, então a gente persistiu nessa ideia. E aí, eu e Igor Justino, nós somos os roteiristas de O Quarto de Selene, e apesar da gente ter escrito, né, em conjunto, acho que foi uma ideia que todos puderam contribuir de alguma forma, até porque era nosso primeiro projeto, né? Então a gente conversou muito em todas as etapas, e esse escrito também. Outras pessoas deram ideias, além de mim e de Igor, né? Deram ideias que a gente podia fazer, como é que podia chegar em tal canto. Enfim, foi um conjunto, foi uma ideia em conjunto. Locke, uma produção audiovisual tem muitos altos e baixos. Quais as dificuldades de gravar o filme? A maior dificuldade que qualquer cineasta de universidade, assim, independente, né? Acho que a maior dificuldade seria um estímulo financeiro também, do governo ou de outras autoridades, de a gente produzir curtas com um certo orçamento, alguma coisa, porque a gente fez tudo, assim, tirando do nosso bolso. A gente não vai receber nada, só se a gente cair em algum festival, alguma coisa, mas assim, a gente fez não esperando realmente receber dinheiro, receber um cachê. As atrizes que a gente chamou foi totalmente voluntário, porque não tem esse estímulo de realmente fazer pra ganhar um certo dinheiro, sabe? É uma realidade triste, mas a gente convive com isso e, apesar de tudo, não é isso que a gente procura. Claro que seria ótimo ganhar dinheiro, mas a gente procura realmente criar, sabe?
tirar essas ideias das nossas cabeças e produzir algo que a gente ama, criar arte. A gente fica faminto, sabe, por isso. E acho que a dificuldade realmente a maior seria isso, porque também contribui para certas dificuldades, tipo, ter uma imagem incrivelmente perfeita pra gente poder gravar e editar em super softwares, assim, que a gente não consegue pagar, a gente não consegue ter uma câmera perfeita, a gente não teve também... A gente não tem uma forma de gravar áudio que fique realmente bom, que não fique parecendo ruído muito alto atrás, que faça corte desses ruídos, corte de, sei lá, de vento. A gente não tem equipamentos assim. Então, é uma grande dificuldade, apesar da gente conseguir enfrentar esses obstáculos, é algo bem triste de se pensar. Deu para perceber que, apesar de todas essas dificuldades que vocês tiveram, a vontade de fazer audiovisual continua viva. E para você, Lely, como foi esse processo de filmagem? Gravar um curta é bem complicado, a gente às vezes grava de manhãzinha até de noite, então é cansativo, e todo mundo ali tem vida pessoal, tem questões pessoais, tem às vezes estágio, trabalho e faculdade, então acaba estressando um pouco, então é normal ter desentendimentos e tudo mais, mas por sorte a Balacobaco é muito unida e tem um pensamento, uma linha de raciocínio muito parecida, a gente consegue lidar bem com as coisas, todas as nossas dificuldades que a gente acaba tendo, a gente consegue superar com diálogos, a gente consegue compreender que certas ideias dá pra fazer e certas ideias não são viáveis e certas coisas, por mais que a gente queira muito, não vão acabar dando certo. Então a gente acaba conseguindo conversar muito bem entre si e resolver as coisas com facilidade. Apesar de ter desentendimentos, é normal. A gente tem que superar isso porque o objetivo é fazer um bom curta e todo mundo está ali para fazer um bom curta. Então, acaba que se a gente tiver isso em mente, não vamos levar nada pro coração e vamos conseguir fazer um bom trabalho. Que bom que a cumplicidade entre vocês deixou todo o processo mais leve e tudo deu certo. Loki, e como foi desenvolvida a trilha sonora do filme? A nossa trilha original, que foi de Pedro José, que é da Balacobaco, ele que produziu tudo, original mesmo, a trilha sonora. E foi muito bom ter essa trilha porque embraça muito o que a gente quis passar, sabe? Em alguns momentos a trilha fala por si só. E é basicamente isso, essas escolhas. Percebemos que o filme usa a técnica de fotofilme e stop motion, por exemplo. Loki, por que essas técnicas foram escolhidas para o curta-metragem? A escolha de ser um fotofilme foi, na verdade, da professora, que ela passou nessa atividade pra gente fazer. E ela pediu que fosse um fotofilme. Então a gente foi pesquisar, porque não era algo que a gente tinha muita familiaridade. Então, uma das referências que a gente achou foi Vinil Verde, de Kleber Mendonça, que é um fotofilme, só que ele faz de uma maneira bem diferente, que ele usa as imagens e algumas vezes parece que está em movimento, como se fosse um stop motion. Então a gente pegou essa ideia, porque pareceu bem divertido de fazer, e a gente meio que fez assim, como se tivesse movimento, mas são fotos. E a escolha de ser também algumas cenas em vídeo foi porque a gente queria muito experimentar essa parte, sem ser só as fotos, porque era um universo novo pra gente. Então a gente quis experimentar, fazer as duas formas. Todas essas técnicas fizeram toda a diferença para a estética do filme. E para você, Loki, qual a experiência de gravar um curta-metragem? Foi uma experiência única, assim. A gente sempre assiste muito filme, a gente sempre discute muito filme, estuda filme, mas fazer filme é uma coisa totalmente diferente e, assim, bem mágica de se fazer. Porque você tá criando do zero algo assim e botando numa tela e botando num papel, né? Porque mesmo que você escreva tudo, vai estar no final algo totalmente diferente que você não esperava. Não que isso seja ruim, isso pode ser algo bom, e foi algo bom com o Quarto de Selene. Poder experimentar com várias coisas como a gente fez logo de início, assim, foi algo que
me fez me apaixonar mais ainda pelo curso. E eu acho que eu posso falar por todos os balacubacos que a gente se apaixonou muito pelo curso de primeira, assim, porque a gente já teve essa familiaridade, sabe, com o cinema, de realmente criar alguma coisa. Não era profissional, mas a gente já tem algo, sabe? A gente já experimentou muito sobre isso. E sem contar que essa experiência não seria a mesma se não tivesse esse grupo da gente. De início a gente ficou bem assustado porque era primeiro período, ninguém se conhecia e a gente foi se juntando assim aos amontoados que se conheciam. E deu super certo, super certo. Todas as ideias que a gente tinha pareciam se encaixar perfeitamente. E nossos estilos são meio diferentes, mas parece que tudo a gente consegue fazer dar certo, sabe? A gente junta as coisas ou transforma totalmente tudo que a gente possa imaginar. E a gente é uma família. A gente se tornou uma família, que é algo muito bom. E assim, foi bem inesperado, né? A gente ficou inicialmente assustado, caso, se não desse certo. Mas assim, foi uma experiência muito boa. Não só por filmar, poder filmar, mas também de fazer essa amizade com eles. E a gente junto, a gente criou algo. Então a gente tem uma intimidade mais ainda, né? Por ter feito esse trabalho. E agora com a Simetria também, que é o nosso outro curta. E outras atividades que a gente vai fazendo. Então, assim, eu só posso falar que só posso agradecer pela equipe e o que a gente conseguiu construir, que assim foi incrível. A gente não poderia ter esperado coisa melhor, sabe? Foi incrível. Que bom que apesar de toda a correria, tudo valeu a pena. E como você falou, o que resta é a saudade e, claro, o resultado de um trabalho de equipe que deu super certo. Josué e Laura, como foi pensada a fotografia do filme? Vocês tiveram inspirações? A fotografia de Quarto Selene foi uma coisa que a gente discutiu muito no período da pré-produção, porque a gente teria cenas em fotofilme e teriam cenas em vídeo. Então a gente primeiro pensou assim, as cenas em fotofilme, a gente tem um pouco mais de liberdade para poder compor os planos, porque vão ser fotos. Então, fazer uma edição, colocar alguém talvez em uma posição assim mais esteticamente agradável, seria mais fácil do que num vídeo. Então a gente tentou definir como seriam os planos para as cenas do fotofilme e como seriam também os planos para as cenas em vídeo. Para as do fotofilme, a gente pensou também o seguinte: a gente não queria que os atores simplesmente assim ficassem fazendo poses para ser uma coisa assim tão estática, porque curtas que a gente usou de inspiração, tipo o Vinil Verde do Kleber Mendonça, o La GT, são fotofilmes, mas que mesmo naquela imagem parada traz muito movimento para a cena, como se eles praticamente tivessem gravado, né, um movimento corrido, ou tivessem deixado os atores agindo naturalmente e só tivessem capturado, né, congelado aqueles momentos. Então a gente imaginou que para várias cenas de fotofilme fossem assim. E quando a gente foi gravar, de fato a gente fez assim, a gente encenou com os atores como seria. Eles já tinham o direcionamento, né, dos movimentos para fazer, só que eles faziam mais lentamente, né? Iam mais devagar, porque aí dava tempo da gente ver o enquadramento direitinho, fazer as fotos. E isso deu, assim, mais fluidez para os movimentos dessas cenas. Outra coisa também que a gente pensou bastante pro filme foi o uso de espelhos em alguns momentos. Tanto para fazer uma certa ilusão, já que se trata de uma fantasia, quanto para mostrar um lado mais emocional da personagem. Então, a gente tem o contraponto assim do que está sendo visto só no espelho e do que está sendo visto quando tá ela e o reflexo dela, por exemplo. E a gente quis também mexer com as sombras, né, para usar assim foco de luz, tanto para direcionar para algum lugar, quanto para dar um ar um pouco mais dramático, uma coisa, sabe, melodramática, um certo suspense, já que o tom do filme no decorrer vai mudando um pouco.
foi um trabalho muito coletivo, entre a direção de arte, a direção de fotografia, a edição, também a direção geral, e também os outros membros, claro, do Balacobaco, porque a gente sempre tentou conversar sobre o roteiro e sobre o que a gente estava imaginando. E aí, quando formado o grupo de fotografia mesmo, a gente foi montando, né, nossas referências, a gente foi juntando, e a gente ia compartilhando um com o outro, e a gente ia falando o que gostava, o que não gostava, o que a gente acharia interessante, e uma coisa muito comum de todos, acredito que todo o balacobaco, é que a gente, para além da fantasia, a gente tinha muito interesse em fazer imagens vibrantes, né? Então a gente foi realmente com isso. Então, desde a pré até a pós-produção, todo o nosso imagético foi pensado para as cores vibrantes, né? Para esse destaque do vermelho, do azul, e de não se prender a uma estética realista. Que incrível! Dá para perceber que todos tiveram todo o cuidado com a fotografia do curta. E qual a sensação de ver o resultado do curta após produção? E quando a gente depois gravou, editou tanto as fotos quanto os vídeos, montou o curta e assistiu pela primeira vez, a gente ficou assim, nossa, ficou muito legal. Foi uma coisa que a gente gostou muito. E melhor ainda foi quando a gente fez a primeira exibição, porque muita gente lá nunca tinha visto o curta. Eram pessoas que nem conheciam a gente, estavam ali talvez pela primeira vez para ver trabalhos daquela turma. E a gente ali pertinho, ouvindo assim reações, ouvindo alguém falando assim, nossa, uau, ou tendo alguma reação, era muito gratificante. Era um sentimento de que assim, a gente teve esse trabalho e no fim a gente conseguiu transformar em uma coisa que mobilizava alguém e que dava um orgulho de saber que foi a gente que fez, que a gente que pensou, e a gente com todo o esforço e com todas as limitações que tinha, conseguiu entregar um trabalho bom daquela forma, e ainda mais sendo calouros. A experiência de gravar um curta é maravilhoso. É muito cansativo, porque a gente, na nossa faculdade, a gente tem um prazo. E trabalhar com prazo é muito mais complicado, porque a gente tem ali entre 3, no máximo 4 meses de produção no geral. Então a gente tem que fazer a pré-produção, a produção e após tudo nesse período. E é uma correria, mas é maravilhoso. No final das contas, eu fico até com uma saudade de gravar. Por mais que a gente tenha se estressado, por mais que tenha sido cansativo, é sempre muito bom. Então foi uma surpresa muito grata quando terminamos de montar e quando todo mundo assistiu o filme. A gente ficou muito feliz com o resultado. E a gente também fica muito feliz quando a gente vê que outras pessoas também gostam muito de como ficou. Foi uma ótima experiência, foi uma ótima primeira experiência de fazer o curta. Que bom que todos ficaram felizes com o resultado. Nós, telespectadores, também ficamos felizes vendo vocês fazendo cinema. Pessoal, foi incrível saber mais detalhes do curta e O Quarto de Selene é um filme que nos deixa intrigados e surpreende em vários aspectos. Muito obrigada pela entrevista e parabéns a toda a equipe pela criatividade. E vamos para um rápido intervalo. E na volta vamos assistir O Quarto de Selene. Até já! O Cine Show está de volta. E agora vamos assistir o curta-metragem O Quarto de Selene.
você assistiu Quarto de Selene, um filme gravado no Rio Grande do Norte. O Cine Show vai ficando por aqui. Lembrando que o nosso programa é todos os sábados às 16 horas, com reprise nas segundas antes do Jornal Metropolitano. Tchau e até o nosso próximo encontro com o mundo mágico do cinema. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.